Foi ele que começou com o Rafael. Gente, podemos começar? Sim. Nós passamos ele lá. Ele deu uma volta. Estava bem? Foi bom. Ele fez. Deu uma olhada. Quando ele voltou, se olhou e disse: vai deixar um ano lá. Muito bom. Uma época que a gente tinha um ponto de referência. Quando eu soube do Rafael, que foi o empreendedor. A turma toda doida. A forneção ele é que bancou. Mas ele tem coisa só. Ele só não se curou com a Eu vou ficar no último dia, cara. Eu pego vai sair bastante. Com todas as coisas O presidente, você fala, o microfone sem fio está funcionando, tá? é uma nova na ordem, na verdade, o governo circular. Tem sanitário, tem ducha, e a ordem. Porque a cidade, ela é só falar que pode usar o. tem muito que fazer. Gente, vamos começar. Boa tarde. Eu vou fazer uma inversão de uma pauta. Eu vou deixar a justificativa da ata, que nós não conseguimos fazer, por último, tá? Porque o filme não saiu legal, a gente está tendo que comer. A gente não conseguiu baixar o filme. Então, o que nós programamos para a pauta aqui? Como vocês sabem, nós começamos os trabalhos de revisão do plano diretor, Nelson e Adelaide. Cito tem acompanhado o plano diretor, a revisão, né, as nossas reuniões. Nós estamos numa fase de coleta de dados, ouvindo vários setores, tipo o IBGE, o secretário das pastas, impacto do plano diretor e por aí vai. Eu pedi a gentileza
do Vladimir, que é um dos nossos consultores, para que ele hoje pudesse vir aqui e dividir com vocês um pouco das informações, tá, do que nós temos feito até agora. Tá? Então, gostaria de começar, até porque ele sai daqui e volta para o Rio. Depois da fala dele, eu gostaria de liberar e a gente continua seguindo a nossa prova. Tá? Pode ser? Tá legal. Pode ser assim, gente? Vamos lá então, Vladimir, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Apesar de poder estar aqui conversando com vocês, como o Miguel já falou aqui, a gente está em processo de levantamento de informações, dados e conversa com as áreas técnicas da prefeitura, para entender um pouco como a cidade vem se comportando desde 2008 para cá, considerando o plano diretor elaborado naquele momento e, obviamente, olhando para as questões da cidade no que se refere ao seu dia a dia, as suas questões de mobilidade, as suas questões de infraestrutura, as suas questões de mobilidade urbana, infraestrutura instalada e não instalada, e os contextos que circundam de uma forma direta ou indireta todas essas situações que a gente está falando. A cidade é feita de vias, pessoas, conteúdo imobiliário, áreas verdes e áreas livres a serem disponibilizadas e tratadas pela população. Óbvio que para isso algumas regras, diretrizes e conceitos precisam ser tratados e, obviamente, reavaliados se a gente olhar para uma questão que já foi feita há quase 17 anos atrás, e a gente está sentando hoje para discutir um pouco essas temáticas. Nos últimos quase que 50 dias aí, 60 dias, a gente teve a oportunidade de conhecer a cidade. O Vicente, que na verdade, infelizmente não pôde estar presente aqui hoje, esteve na parte da manhã, mas ele está se recuperando de uma cirurgia, então ele não pode ficar muito tempo caminhando e andando aí, não veio aqui, mas o Vicente participou lá atrás da elaboração do plano em 2006, 2008, e obviamente estamos trabalhando na revisão juntos disso aqui. E a gente tem feito algumas visitas, alguns passeios com a Pimareto e conhecendo os extremos, o miolo e as condições da cidade, sejam nas suas características de área ocupada, densa, de área desocupada, ainda com características rurais ou com características de ocupação industrial ou de serviço. Temos visto como estão espalhados os equipamentos públicos na cidade, sejam eles públicos ou privados, olhando o suporte de saúde, o suporte de educação, área de esporte, lazer, e, obviamente, o que conecta as pessoas aos seus devidos interesses cotidianos. Então, para isso, a gente tem conversado, vamos dizer, com a Secretaria de Transporte, por exemplo, olhamos para uma série de coisas, olhamos para o que foi estudado lá atrás e, obviamente, uma coincidência muito interessante, a Secretaria também está tratando do plano de mobilidade urbana. Então, estamos olhando para um lado e conseguindo pegar informações de um outro plano que está sendo trabalhado. Do outro lado, na infraestrutura, aquela que a gente pode ver, mas sempre reclama quando enche, sempre reclama quando falta água, sempre reclama quando o esgoto não está sendo tratado da forma devida, a Prefeitura vem trabalhando também num plano de saneamento urbano, e avaliando a infraestrutura instalada assim. Tem uma empresa de fora que está fazendo isso, tivemos a oportunidade também de fazer uma reunião inicial e depois um conference call com a equipe que me parece que é do Rio Grande do Sul, não é isso? O Santa Catarina, não estou lembrado aqui, mas também estamos buscando informação para entender nas regiões da cidade onde a gente tem
uma infraestrutura instalada, uma infraestrutura de suporte que possa garantir uma qualidade de vida para uma visão estendida para os próximos 10 anos. Então, o projeto, o estudo que a gente vem, os levantamentos que a gente vem fazendo, vem tratando um pouco disso. Temos olhado também para as carências da cidade, para a relação da cidade com os seus habitantes, tivemos a oportunidade de conversar com o pessoal da CSN também, para entender como é que, entendendo a importância dessa siderurgia dentro do contexto da cidade, como que as pessoas que trabalham ali, elas estão alocadas, qual é o staff que existe hoje trabalhando, quem são as pessoas que hoje vivem aqui, mas são aposentadas dessa empresa, quais são as empresas terceirizadas ou volume de pessoas que trabalham também dentro do contexto da siderurgia. Então, começando a entender, e acho que no dia 20 ou 22, a gente vai ter uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico para entender como é que está a dinâmica da cidade em suas várias facetas, seja ela na economia formal, seja ela nas questões da indústria e comércio, qual é a visão da prefeitura para essa cidade daqui a 10 anos, como é que está se projetando o processo de crescimento e partilhamento, vamos dizer assim, de riqueza relacionada ao que se consome, ao que se produz, ao que se vende dentro da cidade. Então a gente está tentando, junto com a equipe do PPU e, obviamente, convido vocês também, a gente acredita que mais uns 15, 20 dias, no máximo tempo, a gente deva estar fechando a nossa percepção técnica, e essa percepção técnica nos dá substância para que a gente possa vir a sentar aí com os vários segmentos da sociedade e, em cima disso, começar a olhar, e, obviamente, verificar se o que a gente identificou minimamente coincide com as expectativas de todos os segmentos da sociedade. Então, acho que o plano diretor é um momento onde a cidade, mais do que a prefeitura, que a cidade olha para si e diz: estou bem na fila, ou não, preciso tomar algumas providências, senão o meu sistema de circulação, que não é sanguíneo, pode entrar em colapso, ou não, ou se eu não começar a olhar para o que eu tenho de conteúdo ambiental de forma correta, pode ser que daqui a tempo eu não tenha mais o conteúdo que eu tenho hoje aqui resguardado. Então, essas questões todas a gente pretende, tão logo hoje, a gente está trabalhando junto com o Vitor, com o Luiz, com o Gustavo, da Secretaria do PPU, tentando mapear, na verdade, fazer uma comparação da cidade que a gente vê hoje com a cidade que a gente tinha em 2000, em 2008 e agora em 2025. Sempre com os olhos focados no quê? Nas informações que a gente consegue do IBGE, do setor censitário, nas informações que os outros órgãos de planejamento estadual e municipal geram informação para a gente. A gente começou com o SAI aqui, já temos informações do que se pretende ou qual é a capacidade hoje de suporte da infraestrutura, água, transporte na cidade, e tudo que a gente vai estar olhando para frente, como o Vicente disse, é como essa cidade ela vai conseguir gerenciar o seu crescimento. Crescimento esse que envolve não só crescimento populacional, mas sim crescimento edilício, que é o que o plano diretor, na verdade, ele começa a buscar orientar. Quais são as áreas da cidade que no futuro, projetado daqui a 10 anos, a gente vai estar conseguindo entender que é área de crescimento, que é área de adensamento, porque crescimento não é só crescer por lado, crescimento também é adensar onde eu tenho infraestrutura para suportar esse adensamento. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa também a aliviar outros segmentos da malha viária que de repente estão super
condicionados a uma função de estresse, de repente a gente consegue reduzir isso para tratar isso de uma forma um pouco mais aliviada, né? Estamos pensando, olhando um pouco também, né, o que vem sendo discutido lá fora, do ponto de vista do conceito da cidade para o cidadão, no não deslocamento, né? O não deslocamento não é a pessoa ficar em casa, mas ela se conseguir se deslocar num percurso de cidade pequeno, de 10, 15, 20 minutos, que seja passível ser feito a pé, ou de bicicleta, ou do transporte coletivo, que a deixa do ponto de origem ao ponto de destino, na busca da sua relação com as atividades cotidianas, escola, lazer, médico, trabalho, né, e várias outras atividades do dia a dia, né, que a gente tem. Óbvio que nem tudo se consegue olhar uma visão de satélite, né, o plano diretor, apesar de ele falar da dor de barriga de cada cidadão, ele olha para a cidade de satélite, ele olha para grandes bairros, ele olha para os segmentos das vias estruturantes, ele tenta olhar as relações das vias estruturantes, né, que são as vias principais da cidade, onde passam os principais meios de transporte. Ele começa a olhar para as vias que, na verdade, chegam, que alimentam essas vias. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Verificar se o que foi pensado lá atrás como centralidade, né? Volta Redonda, naquela época, tinha lá identificado uma grande centralidade, que é onde nós estamos aqui, mais ou menos, né? E 3 outras centralidades menores que também tinham um papel importante. Quando a gente fala em centralidade, a gente está falando que é aquele local onde eu andando ou me deslocando em 10, 15, 20 minutos, a pé ou de bicicleta, eu consigo chegar no meu objetivo fim daquele momento, que é comprar um pão, comprar um remédio, ou ir para a escola, ou ir para a academia de ginástica. Então, quer dizer, essas centralidades, elas vieram, a gente já viu que elas se fortaleceram, e outras surgiram, né? Pode ser que não com a mesma pujança que a principal tem, mas com situações de conforto e de atividades que complementam o dia a dia de uma pessoa, de um morador daquela região. Mas será que é suficiente? Ou será que precisa de um outro? Para isso, a mobilidade urbana entra para trazer de volta isso. Estamos pensando e olhando para a questão dos deslocamentos transversais aos grandes eixos que existem hoje de mobilidade urbana, né? A via do contorno, a 393, como é possível fazer uma conexão transversal ligando isso e, de repente, criando o grande anel, que seria o grande anel da área urbana consolidada da cidade? São perguntas ainda, estou aqui muito transparentemente colocando sensações que a gente está tendo nas conversas que a gente vem tendo internamente, né? E isso tudo, esperamos nós, que nos últimos 30 dias eles têm essa coisa mapeada, né? E, obviamente, meio estruturada para uma conversa mais aprofundada de diversos segmentos da sociedade, independente de vocês que estão aqui, né? Que representam cada um desses segmentos. Então, vim aqui para passar um pouco isso para vocês. Óbvio, o Vicente passaria muito melhor do que eu, indiscutivelmente, mas estou aqui para também ouvir perguntas, caso vocês tenham algumas coisas a perguntar. Mas nossa ideia aqui é buscar contribuir para que a gente consiga aqui não só fazer um plano ou revisar um plano diretor, a gente consiga aqui plantar sementes para que o futuro dessa cidade seja cada vez melhor. E a gente entende que Volta Redonda é uma cidade que tem uma qualidade, né, de vida diferenciada de algumas cidades do Brasil, né, e do mundo também, né, por que não pensar nisso. Então, eu acho que a gente pode reunir grandes questões aqui a serem discutidas e daqui puxar grandes diretrizes, olhando para o espaço curto, médio e longo prazo, e favoreça com que a cidade continue sendo, né, o que estava sendo pensado lá atrás, uma cidade de desejo, onde parte
das questões do dia a dia ou de uma função geral de centralidade regional, ela consiga atender sem criar transtorno para os moradores que aqui vivem ou para as pessoas que aqui transitam. Então, a ideia nossa aí, na transparência com vocês, é buscar chegar a um denominador comum de que cidade queremos, o que cidade Volta Redonda quer, através de seus moradores de vir daqui para frente. Então, é isso aí que eu tenho para falar. Se alguém quiser fazer uma pergunta, estou aberto aqui. Bom? Obrigado. Vamos lá. Primeiro, os mais idosos. Olha, é muito boa a sua explanação, a gente captou bastante as coisas que foram ditas. Agora, essa é uma cidade que tem uma história de crescimento da indústria siderúrgica. Ela atraiu gente de tudo quanto é lugar do Brasil, e aqui há uma multiplicidade da sociedade de Volta Redonda, e até hoje ainda existe uma fatia da sociedade que ainda depende de soluções para a sua vida. Como eu falo, com a ocupação densa que houve na periferia da cidade, a população de baixa renda, e se fez algumas teorias e alguns projetos de desenvolvimento para eles, mas que não podem ser esquecidos ainda, porque eles ainda não atingiram o status de cidadão pleno de uma cidade como essa. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto é o seguinte: eu passei por Vicente, uma série de documentos que foram produzidos pela Câmara Municipal há coisa de 4 anos atrás, em cima do trabalho que o IPTU fez na revisão do plano diretor de 2008. E a Câmara produziu um documento formidável. Infelizmente, não foi votado pela Câmara. Eu não estou aqui para fazer acusações, mas infelizmente um determinado vereador boicotou o trabalho, escondeu, não deixou ser assinado para levar a votação. O tempo passou e aquele trabalho ficou pendente lá. Eu passei a cópia do Vicente, passei por Abimailton, já conhecia todo o trabalho, e lá tem um conteúdo muito bom de críticas ouvidas da sociedade, tá? As coisas que foram implementadas ali. Então, essa é a observação que eu queria fazer. Bom, com relação a esse documento, a Abimailton chegou a passar, a gente já olhou exaustivamente, inclusive todas as reuniões que ocorreram, todas as questões que foram abordadas naquela temática, né? E obviamente tem olhos atentos para isso. Sim, a gente entende. E vocês têm estudos diversos que precisam ser completados. Nós estamos aqui para dizer assim, a gente não está querendo inventar a roda. A gente está querendo fazer a roda girar com mais tranquilidade e ajustar. Basicamente isso. Tá? Então, pode ficar tranquilo que isso é uma questão que ele sente, como nós, né, Luciano? A gente tem analisado isso, tem feito comparações com o que a gente tinha notado, essas questões que foram abordadas, né? Entendemos o que está sendo dito como subjetividade em alguns pontos relacionados ao plano anterior, então a gente está atento a isso e óbvio que a gente vai exercitar muito nessa conversa ao longo desse processo aí, que não vai ser curto, né? A gente tem quase que 5 meses aí para ainda trabalhar esse plano, tá bom? Boa tarde. Antes de começar aqui nas divulgações, eu queria tirar uma dúvida, né? Eu penso até que a equipe técnica também, de todos, consegue orientar. A apresentação do senhor é relativa ao que foi construído em 2018, certo? E a continuidade vai ser dada agora, é o pré-estudo, né? Vamos colocar assim, do diretor, certo? Eu estou querendo entender o processo que é o 7131, que
é o processo do SEI aberto, está sendo orientou a celebração do convênio. Ele não entendeu onde está a folha nessa história. Ele não está levando nenhuma consideração sobre a qualidade, não tem nada a ver com isso. Tentando fazer uma análise técnica. A equipe analisou o convênio de operação 225, que é o processo 7131 do SEI, e a gente botou algumas inconformidades na legislação dos decretos municipais, está colocando uma série de documentações. Lá já está uma minuta do acordo entre a prefeitura, a firmada da prefeitura e a FOA, já foi encaminhado, já está despachado para assinatura. No valor de R$ 158 mil que vai ser feito o estudo, as agências públicas, na verdade, pelo que eu vi lá, já está encaminhando para assinatura. E está se faltando uma série de dispositivos, né? Assim, a lei 14.133, que é a lei de licitações, está dizendo que para ser dispensável de licitação, o contrato tem que ser entre entes federativos, da legislação direta, que a FOA não é. Está tendo uma dispensa de licitação. A segunda questão é que está faltando uma série de documentos, que é o que determina o decreto municipal de 8.857, que vai tratar sobre o tipo que regulamenta, né, a contratação no município. Então, assim, está faltando o documento de formalização de demanda, está faltando a razão de escolha do contratado, está faltando a justificativa do preço, está faltando os documentos, né, a comprovação de atendimento aos requisitos de habilitação do foro. Então, também tem uma ausência de parecer jurídico, com controle prévio de legalidade da contratação. Então, são documentos que são indispensáveis para a celebração do contrato. Então, já temos aí um problema até grave. E aí, a gente também está assim, bem receoso da questão, porque um dos despachos, inclusive está assinado por você, indica que, está assim, ó, Algegol, em atenção ao parecer do PGN, temos as seguintes considerações. O termo de cooperação deve ser abrangente, pois poderá atender também os demais órgãos do município, a saber, SMO, SMU, SMNA, né? Falado um pouco disso aqui. Aí o 2 está assim, o valor deverá ser estabelecido pelo GEGOV, conforme entendimentos com o excelentíssimo prefeito. Eu entendo que a celebração de um convênio, a determinação de um valor, ele precisa ser destacado dentro do estudo técnico, não debatido e escolhido pelo prefeito. E é o que está no despacho oficial da questão. Então, não estou entendendo por onde nós estamos indo. Entende? Então, entendendo essas relações, eu queria perguntar por que não está cumprindo os requisitos legais de habilitação e qualificação técnica, não está apresentando isso, porque esses documentos não estão presentes, por que não está elaborada a matriz de risco, estudo técnico preliminar, por que está faltando essa documentação toda e por que esse despacho também ao GEGOV e essa determinação do IPTU para que seja celebrado o valor diretamente para o prefeito. Vai entender? E eu vou iniciar vocês, dentro do sistema eletrônico. Né? Bom, a Unifor foi o recurso que nós encontramos pela expertise que tem, pelo montante de profissional que a FOA tem na universidade, e ela, o que ela não tiver lá, o contrato prevê que ela contrata fora. Por exemplo, ela não tem arquiteto, então contrata fora. O valor, que foi a última coisa que você falou aí, é uma coisa que o prefeito, dentro do orçamento e nesse escopo, ele vai delimitar o que vai fazer. Tem noção do valor do serviço, a gente está prevendo que seja um orçamento que caiba, né, dentro do que o governo consegue fazer, e dessa forma a gente encaminha uma forma quase que usual de dizer, olha, o prefeito tem essa rúbrica, indica aí uma coisa muito genérica, né? Não é que o prefeito vai decidir, só vou reservar isso tanto para isso, não é por isso, né? E é ele que resolve lá no gabinete, junto com o GEGOV, e a gente encaminha para o GEGOV, porque o GEGOV é que encaminha essas contratações. O GEGOV é que vê o aspecto legal, o GEGOV é que aciona a PGM, o GEGOV é que faz os primeiros projetos, todo o rito é o GEGOV que faz. A única coisa que o IPTU está fazendo nesse momento é conduzir
o processo. A gente não tem como fazer outra coisa além do que o IPTU consegue abraçar. É por isso que a gente encaminha para o setor de governo que a expertise disso aí é com eles. Tá? O IPTU, o que eles se limitam? É conduzir, trazer aqui, fazer com transparência, acompanhar a equipe técnica, é o que o IPTU consegue alcançar. O GEGOV, que é o setor de governo, que tem essa especialidade, vamos dizer assim, de fazer esse encaminhamento. Tá? E a documentação? Com eles também. Ah, mas não estão no processo. Tá, é eles que têm que responder. O IPTU não consegue responder. A Procuradoria diz no despacho que ela recomenda que vocês que têm que responder, porque você tem corpo jurídico. Então, mas o corpo jurídico nosso assessora o IPTU. Tá? A documentação, como é uma coisa de governo, não é do IPTU, é do IPTU que contrata. Quem tem que responder pelo município é a PGM. Isso até discuti internamente com o Carlinhos. Falei, Carlinhos, não adianta o setor jurídico do IPTU responder isso. O contrato é prefeitura e Unifoa. Quem responde é a PGM, não é o IPTU. Se o contrato fosse do IPTU com a Unifoa, aí concordo. Nosso jurídico ia responder. Mas isso aí eu esclareci para ele. Porque está faltando essa documentação que viabiliza a contratação. Ela não, se o Tribunal de Contas bate nisso, fecha, sabe? E assim, eu não gostaria, a gente está avançando muito, de chegar a esse ponto. Né? Então, assim, eu me comprometi em fazer o Conselho Rotacionar, o Ministério Público, a gente fez tudo durante. E como está avançando pra caramba, e eu estou vendo o engajamento, a construção desse direito, a gente não pode errar. O Ministério Público vai querer ver todo esse processo. Na hora que bater e ver que está faltando, essa coisa simples, a gente é prefeitura para licitação o tempo todo. E está faltando um termo de referência, que é o principal. Não, mas o processo nós mandamos um documento. Mas não está, isso não está disponível no SEI, isso não está formalizado. Mas se não está enganado, nós mandamos. Tem que estar disponível. Se não foi mandado do IPTU para qualquer outro departamento, tem que encaminhar via SEI hoje, nada mais papel. Isso, eu não acompanho, tá? Eu vou ser sincero, essa parte de documentação, eu só peço para o GEGOV, eu estou falando com o IPTU, eu preciso disso, tá? Estou encaminhando. Então me encaminha isso. Não, perfeitamente. É que em nenhum momento não estou aqui colocando a responsabilidade do IPTU, ou dizendo que a FOA ou qualquer envolvido esteja cometendo alguma coisa. Eu estou querendo dizer que existem irregularidades no processo que vai inviabilizar o que a gente construiu até aqui. É isso que eu estou querendo trazer. E aí eu estou querendo que a parte técnica do IPTU acompanhe, veja todo o processo, olha lá, veja o que está faltando, para questionar o GEGOV, para questionar a Procuradoria e para fazer do jeito certo, porque começamos do jeito errado. Não dá para assinar o despacho de ministros no dia 22 e 24. Já está para assinatura do convênio. Então, como vai assinar um convênio sem nada feito? Sem nenhuma documentação. Assim, o prefeito não pode estipular que o valor é 258 mil sem ter uma planilha de custo de gasto, saber quantas pessoas vão trabalhar, quantos engenheiros, quantos arquitetos, quantos profissionais, não sabe qual é o gasto de gasolina. Tem que ter uma folha, tem que ter um estudo técnico orçamentário para isso. Porque eu não estou acusando, dizendo que a FOA está fazendo, pelo contrário. Eu acredito que a FOA é uma das coisas mais sérias que nós temos na nossa cidade. Eu sou o primeiro a levantar essa questão. Mas no processo, a gente não pode cometer erros para que a gente não inviabilize as vitórias que nós já conseguimos. Estou trazendo isso para vocês deixarem isso registrado aqui. Eu vou oficiar o PPU e o GEGOV, na primeira de oficiar o GEGOV vai ter que ir na frente de vaga. Agora, ainda essa semana, para que tome uma medida disso. Eu não quero encaminhar isso no Ministério Público, quero que seja feito da forma administrativa. Não sendo feito, eu vou encaminhar para a doutora Luana, que nós temos combinado. Estou acompanhando todo o processo. Só gostaria de deixar isso aqui registrado, para que a gente acompanhe da melhor forma possível e de verdade, eu quero que o negócio dê certo. Aí dê certo no jeito certo. Qual o escopo desse trabalho da Unifoa? O caminho que nós achamos mais viável e mais rápido seria utilizar a expertise que a Unifoa tem, os profissionais que ela tem, tá? Na eventualidade, o que ela não tiver, ela contrata fora, tá? Para ajudar a coordenar esse plano. Como eles não têm arquiteto, os arquitetos nós
urbanistas. Isso. Nós tivemos que conseguir falar. Os demais, qualquer profissional lá tem. Inclusive pelo meu, porque a gente está aqui. A gente votou aqui, né? Economista. A gente votou pela força e a gente colocou em votação, né? Então, o conceito foi é um esse. processo. Né? O que eu imagino que a gente tem que, no caso aí, eu não acompanho isso, porque eu não tenho folha, sinceramente é isso, é a parte documental, eu só digo o que eu preciso. Né? Mas, de qualquer forma, está registrado aqui, eu vou encaminhar para o secretário comigo. Né? Vai, Marcelo. Como a FOA foi citada, e eu representando a FOA, me senti na obrigação de só tranquilizar. Nós, da FOA, nós ficamos muito bravos com os nossos trâmites internos, porque nós temos todos um batalhão da legalidade. Da mesma forma que o TCE fica no calcanhar do poder público, nós temos a Procuradoria funções nosso. E nós passamos por uma prova de fogo há ano e pouco atrás, quando a FOA comprou um hospital. E comprou um projeto padrão, para você ter uma ideia, o pessoal da Procuradoria, o Ministério Público Estadual esteve aqui vendo e, em cerimônia, deu os cumprimentos pela legalidade. Então, toda essa documentação, que não é mais nada, quem já trabalhou no serviço público sabe que isso aí é feijão com arroz. São os documentos de convênio entre instituições, como ser feito, objeto, enfim. Isso aí, a FOA não chega a cabo se nós não tivermos isso. Tenho eu comigo que esses documentos estão, já não foram apresentados até agora no canal e vocês consultaram. Mas, quanto à legalidade disso aí, tem aqui que não há problema nenhum. A FOA, a prefeitura, as instituições dos termos. É só isso. Vamos aproveitar, obrigado. Assim, aqui não está levando em consideração se a polícia ou não apresenta alguma irregularidade. Acontece que o sistema eletrônico de informação, que é um outro processo que precisa passar, o processo de abertura deste contrato, né, ele começou com a minuta do contrato, o que não existe em lugar nenhum da administração pública. Você não apresenta uma minuta, pula todos os processos, depois assina, corrige algumas coisas, você começa com a apresentação dos documentos prévios. Isso está determinado em decreto no município e na lei de licitação, a nova lei de licitação de 2021. Então, assim, se isso foi pulado, está irregular. E aí está irregular, não quero saber quem foi, se é a prefeitura, não é, alguém tem que responder e tem que dar cabo disso. Agora, a gente botou aqui que a FOA seria uma instituição fundamental para a realização disso. Eu tenho certeza que é. O que a gente não pode fazer é a gente errar no processo que eu estou reclamando, né? Então, quando eu protocolava essas questões, porque assim, como membro do conselho, como vereador do município, eu preciso, não posso deixar isso de forma evidente, tem que trazer isso de forma pública. Então, para que a gente não questione isso em outras instâncias, eu gostaria que um PPU tomasse a frente de mim. Não precisaria nem que oficiasse, mas que vê esse processo, que não passe por PPU, porque eu tenho que também entender o processo, tem os técnicos, né? Tem uma equipe jurídica dentro do PPU. Para que, olha, está faltando isso aqui, então volta e faz do jeito certo, para não dar nenhum problema depois. Porque, inclusive, dispensa de licitação, pelo entendimento que nós temos dele, ela não poderia ser firmada por instituição particular. Ela tem que ser firmada por instituição pública, ente público. Uma fundação pública, alguma coisa do tipo. Aí você consegue fazer a elegibilidade de licitação. Nesse caso, não poderia. Então, teria que encontrar uma outra forma. A gente não, o Ministério Público está em cima daqui desde o início. Porque quando eu provoquei a situação lá atrás, em 2023, a gente ia voltar para um diretor sem o CMDU, para um diretor com mapa alterado, uma série de equívocos. O Ministério Público chamou todos nós para conversar, eu fiz as denúncias na época, e ordenou o caminhamento. Então, você tem que fazer um conselho ativo, tem que ter conferência da cidade, aí vai ter que chamar para fazer um estudo técnico, e aí esse estudo para poder fazer um novo plano diretor, que está atrasado hoje em 6, 7 anos. Então, a doutora Orlando está em cima da gente.
O que a gente não pode fazer é que na hora que eu vi, opa, tem um negócio errado no processo. A gente não pode errar. É por isso que eu estou trazendo. Então, no momento aqui dizendo que eu confio que a fonte seja fazendo uma coisa ou a prefeitura. Acontece aqui que está fazendo o processo de forma equivocada, de forma errada. E aí a gente não pode errar nisso, entendeu? Que seja com a cor, todo mundo concorda, a gente votou isso aqui, né? No conselho. Votou, aprovou, agora faça a prefeitura principalmente, né? Nem a cor, tem que começar a fazer o processo da prefeitura. Porque ela que despachou primeiro, ela despachou a minuta antes de exigir a documentação. Então está errado esse negócio, né? Até para a gente não interromper. Aí começa o processo legal, está todo mundo trabalhando, fazendo, por algum motivo, a doutora fala assim, está faltando isso, está faltando aquilo, e aí? A gente perde tudo que a gente construiu em 2 anos. Isso tem sido uma luta muito grande. A cidade está parada por falta de plano diretor, por falta de plano de mobilidade urbana, por falta de planejamento. A gente precisa pensar nessa estrutura. Para fazer isso, tem que fazer do jeito certo. Mais alguém? Entendeu? Mais? Está pensando em alguma ação de. Porque na última construção foram feitas uma série de oficinas. Foi feitas oficinas, né? Para se ouvir a discussão com a comunidade, né? E aí foram oficinas temáticas, né? Discutindo vários eixos. Nessa próxima revisão, vai-se estar pensando em fazer novamente as oficinas ou vai ser só uma audiência pública no final? Como é que é esse cronograma de O conceito é exatamente esse. Na verdade, o que nós estamos fazendo hoje é entender, com os técnicos da prefeitura, o que existe hoje na cidade, como ela conformou, dentro da visão técnica. A partir desse retrato técnico, a gente vai sentar e fazer as diversas reuniões com diversos segmentos da comunidade para, a partir daí, dirigir esse diagnóstico, que é a primeira fase do processo, né, de diagnóstico do plano diretor e olhando para a cidade hoje como ela está. A partir destas reuniões e das questões levantadas, a gente vai partir para uma outra fase, que aí seriam as fases de proposições, as outras questões relacionadas a cada uma das temáticas tratadas. A ideia é sempre essa. Mais alguém? Vladimir? Então é porque tem horário para sair. Podemos? Obrigado. Gente, o próximo ponto aqui, e que nós temos insistido desde o início das câmaras temáticas. Tá? E é muito importante que essas câmaras temáticas, aí, Lucas, elas possam se reunir para trazer para a gente subsídios para incluir no plano diretor. Então, o apelo que a gente faz é que as pessoas que estão nas câmaras temáticas possam agendar e, se preciso for, tá? Pode usar até estruturas do IPTU lá, que é o nosso auditório, porque as câmaras temáticas não têm muitas pessoas participando, né? Em termos de conselho. O conselho é um grupo maior, mas as câmaras temáticas têm um grupo menor. E aí é o apelo que a gente faz para que vocês façam essas reuniões. Tá? Nós estamos desde janeiro, nós estamos trabalhando com isso. Eu sei que da exiguidade de tempo, estava conversando com o Ronaldo um pouco antes aqui, até preocupado se ia ter quórum hoje, e a gente sabe que vocês se dedicam, tem pessoas aqui que têm 4, 5 afazeres, né? Os colegas que são do serviço público têm que sair correndo, porque tem horário para ser cumprido. Alguns aqui são professores, tem uns que são professores, nem tem podido vir. Tem colegas aqui que participam de mais de um segmento, além desse aqui, ou outras instituições, a gente sabe dessa dificuldade, né? Mas fica esse registro nosso aí. Tá? Oi. E os
recém-chegados, né, os conselheiros recém-nomeados, eles precisam também se identificar com uma das câmeras para poder se inscrever em uma delas. Tá? Eu acho que todas as câmeras já tem grupo de WhatsApp, então tem que ter um coordenador de alguma delas e se inscrever. Eu acho que teve 2 câmaras que, por decisão de vocês, foram juntadas. Mas mesmo a que foi juntada, ela já tem um grupo organizado. Sim, então precisa retirar quem saiu, né? Sim. E colocar os nomes. Eu vou colocar de novo no grupo de conselho quais são os temas das câmaras para que cada um, né, recém-chegado, possa se inscrever. Mas eu acho que você está. Não, eu verifico, mas aí a gente vai olhar na lista que estava. Eu não entrei, eu tô em dívida, tem que entrar. Então, é porque às vezes ele vai criar subsídio até para ajudar a instruir alguma diretriz no plano. Então, cada câmara é muito direcionada para um tema e às vezes a proposta é bem interessante. Sandra, tem como colocar quem está fazendo parte da comissão e quem é o coordenador? Eu vou pegar a última ata que a gente fez, que tem essas informações, e coloco no grupo do conselho. Posso passar para outro ponto aqui? Nós vamos ter a conferência, né, estadual, e é 11, 12 e 13, e é lá no Rio. Tá? O pessoal da organização, eles só vão fornecer alimentação no dia. Não tem hospedagem, o transporte é o município que vai fornecer. O que a Sandra estava conversando com a Sandra, até para melhor organizar, é o horário de saída. Porque na segunda-feira sai um pouquinho mais tarde. Tem um tempo de inscrição, a gente quer ver com vocês o que é melhor para vocês, tá? Os que são aqui, que são delegados, tá? Para a gente organizar o horário. Vai chegar lá, vamos supor, 3 horas. Vamos sair daqui 10 porque tem o risco da estrada estar parada. Tá? Não, vamos sair aqui com 1 hora antes de antecedência, estou exagerando, tá? Só a hipérbole aqui da minha fala. Para a gente poder chegar lá, não tem problema, tá? Então, essa decisão, nós gostaríamos de ouvir vocês para já definir os horários de saída e de retorno. Retorno lá, o encerramento lá das atividades no final do dia, me parece que é às 18 horas. Então, a saída é praticamente 18 horas. Sempre termina um pouquinho mais cedo, salvo o último dia, se houver aqueles embates, a coisa acalorar um pouquinho, o motorista vai ficar. Nós conseguimos um carro com 20 lugares, a previsão nossa aqui é que teria, até o número de delegados é um pouco menor, né, mas a gente quer um pouquinho mais de conforto. E só precisa aqui definir o horário. Vamos lá, Vou falar sobre a conferência. O Estado estava restringindo a conferência assim, mais para delegado e suplentes, liberou para que todos possam ir como observador. Os delegados são aqueles que foram nomeados, eleitos na conferência de 2024, e está no site desde então. Tem um grupo já específico dos delegados. O poder público vai disponibilizar transporte nos dias 11, 12 e 13, mas somente para os delegados, tanto do poder público quanto da sociedade civil. Não temos como disponibilizar para observador. Caso tenha vaga, não vamos viajar com ônibus vazio ou com transporte vazio. A gente disponibiliza as vagas que estiverem sobrando. Mas está liberado para qualquer um. Coloquei hoje no grupo do CMDU o link para fazer inscrição, a programação da conferência, então está tudo lá disponibilizado certinho no grupo do conselho. Tá?
E com relação a câmaras temáticas, eu vou resgatar o arquivo e coloco lá quais são os temas e quem está em cada câmara. Está combinado assim, gente? Tá? Qualquer dúvida? Vocês não se inventem lá, tá? De formas gerais, eu vou voltar para o primeiro. Oi? Pois não. Tem um outro microfone aí, né? Aqui, ó. Eu tenho uma pergunta para fazer. Você mencionou essa questão do Ele só elogiar, tá vendo? E desligou. Não, então, vocês mencionaram as câmeras temáticas, foram as câmeras temáticas, essa questão do horário também, e foi mencionada também essa necessidade de seguir aí uma legalidade do processo, para que o Ministério Público não suste o que está sendo feito. Eu queria só chamar a atenção, se puder, que isso seja constaminado, se for possível, né, em relação ao horário. Eu sinto que o clímax desses encontros aqui são justamente essas câmeras temáticas e os próximos passos, que vai ter a participação popular em si, que é o ponto alto desse. Sem isso não faz sentido, né, o processo todo. E a publicidade, eu acho que é um ponto central. Sem publicidade, o Ministério Público não vai deixar passar o processo. Publicidade e participação popular. Eu entendo que aqui é mais uma reunião do conselho, ou é uma parte mais técnica, mas existe aí um problema, primeiro pelo horário das reuniões, como você mesmo mencionou. É um horário que não é um horário acessível aí a 90% da população. As pessoas não conseguem vir, se elas quiserem vir a essa reunião e elas têm o direito de vir, elas não podem, não é um horário para trabalhadores. E espera-se que para as câmeras temáticas isso seja colocado, seja levado em conta, porque tem de ser um horário público, tem de ser um horário que as pessoas consigam vir, que exista a possibilidade de participação popular e também, no caso da publicidade, né? Se há disponibilização das atas, eu já ouvi falar que as reuniões estão sendo gravadas, onde está disponibilizado esse material, se existe divulgação de onde está disponibilizado esse material também. Obrigado. Bom, O CTU é o único conselho que está gravando as reuniões, tá? Parabéns, porque é o único conselho que está tendo esse. Alguma coisa eu tenho que acertar. Você acerta bastante. Não, tem mais conselho. Eu estou só brincando, não, Está gravando? Gravação. Não está Você viu que não rolou, né? Deixa eu responder. Fabrício, ele respondeu. Fabrício, eu brinquei com a Ana, que a gente sempre descontra um pouquinho a gente, né? As câmaras temáticas, elas são eleitas por vocês. Então, a participação é popular, porque vocês representam a população. Ele é observador, não é conselheiro. Tá. É só Não, estou dizendo eles aqui, tá? Não, é só para entender a diferença, que eu acho que ele confundiu um pouco a situação. É que a Câmara Temática é uma Câmara de estudos dos conselheiros. Isso. Ela não é aberta ao público, não. É um estudo que os conselheiros fazem, eles podem pedir a participação, a colaboração de um técnico, não tem problema. Não é o plano diretor, são duas coisas distintas. Assim, a gente que ouviu, interpretou que você estava falando sobre o plano diretor e não sobre o conselho. Então, a Câmara Temática é do conselho. O conselho tem 8 câmaras que vai trabalhar os assuntos pertinentes e que pode ser levado ou não, ao plano diretor. Então, as câmaras trabalham, traz para o conselho e o conselho delibera sobre aquilo. Tá? Essas, elas não são públicas, a reunião sim, a Câmara é uma coisa mais fechada, que pode ter sim a participação, desde que os conselheiros
conselheiros assim definido. Ela tem um viés mais técnico. Por mais. A solicitação dele também está referente à audiência pública, já é. Não, é obrigatório, não. Isso, e já é obrigatório. Já está no plano. E apresentou no plano. Se ela segura, O próprio CNDU, né? O próprio CNDU, e aí eu queria fazer só um reparo aqui, no período que o CNDU ficou sem funcionamento, nós vivemos uma pandemia, né? E na época ninguém queria se reunir em grupo, era muito difícil. Nós vivemos um momento muito complicado, que é organizar, a gente estava em vias de construção do CNDU. Hoje o próprio CNDU é de alguma forma, a voz da sociedade. Tá? Mas é claro que todo estudo que vai se fazer aqui, que vai se levantar, isso vai ter que ter um debate um pouquinho mais avançado. O Vladimir, que é os consultores aqui, ele mesmo já colocou essa questão e eu já conversei com eles exaustivamente. Né? E vai ter audiência pública, quantas forem necessárias. Né? A gente vai ter que fazer, não tem como fugir, e tem que ouvir a população. Tá? Por mais que o cidadão lá ele não tenha um conhecimento mais técnico, mais apurado em relação a vocês que estão aqui debatendo, é diferente. Quem está aqui debatendo pode não ser o técnico, mas o conceito técnico ele tem mais que o cidadão comum, mas o outro tem que ouvir também. Deixa ele participar. E às vezes o grupo aqui ele tem uma necessidade lá que às vezes aqui a gente não repara. O meu caminho, eu só passo na Avenida Beira-Rio todo dia. Eu não sei o que passa na Savilcama. Aí eu olho para na Savilcama, conselho, aqui na Savilcama tem esse problema, vocês já olharam isso? É uma coisa exagerando aqui, é só uma forma de demonstrar uma contribuição, mas nisso aí a sua colocação está perfeita. Você falou mais um negócio, não estou lembrando o que é. O horário. O horário nós já discutimos isso aqui no grupo. No CNDU, no conselho. E nós aqui decidimos, na verdade vocês, que o melhor horário é esse. Tá? Até porque tem muitos colegas do serviço público, outros têm compromisso à noite, então se deliberou por manter esse horário. Tá? Ele perguntou também ali onde pode encontrar a gravação. Tá, isso está no site do IPPU, vai te dar cola aí, você não está falando que não quer, tá? Você briga com ele. Só tem mais dois vídeos que não deu problema para subir, mas está lá para subir. Tá? Isso aí não tem problema, a gente, na verdade, não tem nada para se esconder, não tem essa necessidade, tá? Não dá para discutir direto. Bom, nos informes gerais, o informe que eu queria falar para vocês era justamente esse da ata que deu problema. Aí eu estou pedindo a vocês, conselhos, né, aprove que a gente vai jogar duas atas ao mesmo tempo, porque a tecnologia costuma pregar a gente. Mas eu não sei se os conselheiros não leram as atas que estavam lá no WhatsApp, mas uma foi lida aqui e aí a segunda não foi lida, mas também não foi homologada por ninguém, tá, gente? O joinha lá na ata, eu vou entender que ela está com alguma coisa. Foi o que nós aprovamos numa reunião anterior, que as atas seriam e seria aprovado. As divergências seriam colocadas no grupo para a gente ganhar tempo. Né? Eu sei que aqui todo mundo aqui tem uma vida muito corrida. Né? E esse período pandêmico, ele nos ajudou nesse aspecto de acelerar um pouquinho as coisas. Né? Vai ter um momento que a gente talvez tenha que, vamos aí, ir um pouquinho mais no horário, mas não é o caso aqui. Tá? A gente, quanto mais celeridade, eu sei que fica aqui muitos colegas doidos para sair, já poder encerrar, vai dar aula, tem compromisso, vai levar filho, e aí a gente encerra. Alguém quer fazer mais alguma colocação, gente? Posso encerrar? Podemos encerrar? Então tá, gente. Obrigado aí pela presença de todos, tá? Está anotado aí a próxima reunião, Sandra. Olha aí no calendário, só para afirmar no nosso testamento. Me ajuda aí. Quem tem o calendário na mão? Setembro, né? É. Torcer para não trabalhar.